Afinal, o que é a beta-oxidação? A beta-oxidação é uma das etapas do processo de oxidação total do meu ácido graxo. E ela tem como objetivo a produção de acetil-CoA. Acetil-CoA que vai ser utilizado lá no meu ciclo de Krebs para a produção de coeficientes de redução, NAD e FAD, que vão ser utilizados na minha cadeia respiratória para formar um gradiente de prótons e, consequentemente, formar ATP. Mas isso é um papo para a próxima aula. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender como que esse ácido graxo ele vai entrar lá na minha célula-alvo, onde ele vai sofrer esse processo de oxidação. Bom, vamos trabalhar aqui como exemplo uma fibra muscular estriada, tanto esquelética quanto cardíaca, tá? O mecanismo é muito parecido, a utilização também é muito parecida. No entanto, as fibras cardíacas usam predominantemente esses ácidos graxos como fonte de energia, mas isso também vai ser um papo para a próxima aula. Bom, eu falei anteriormente com vocês que esses ácidos graxos são transportados pela proteína albumina na minha corrente sanguínea. Quando elas chegam à sua célula-alvo, os ácidos graxos se desprendem e se ligam a um transportador específico de ácidos graxos presentes na membrana plasmática dessas fibras musculares. Esse transportador faz com que esses ácidos graxos, em geral de cadeias maiores do que 14 carbonos, possam ser deslocados para o interior da célula. Bom, como as enzimas utilizadas para o processo de beta-oxidação se encontram no interior da minha matriz mitocondrial, eu tenho que transportar esses ácidos graxos que estão no citosol para o interior da minha matriz mitocondrial. Aí nós temos uma pequena dificuldade. Bom, os ácidos graxos com mais de 14 carbonos, por exemplo, o palmitato, que tem 16 carbonos, ele precisa de um mecanismo específico para ser transportado para o interior, pois a membrana externa da mitocôndria, nesse caso, ela é impermeável a esse tipo de ácido graxo. Ácidos graxos com cadeias carbônicas inferiores a 12 carbonos podem ser transportados livremente por essa membrana. Se tratando do palmitato, por exemplo, que é um dos ácidos graxos mais presentes no nosso tecido adiposo, nós vamos falar um pouquinho da lançadeira de carnitina, que é o mecanismo utilizado pelo nosso organismo para transportar esses ácidos graxos para o interior da minha matriz mitocondrial. Nessa lançadeira da carnitina, nós temos algumas reações. A primeira reação, pessoal, é justamente a ativação desse ácido graxo. Reagindo a esse ácido graxo, pessoal, com a coenzima A presente no citosol da minha célula. Essa reação, pessoal, vai ser catalisada pela enzima acil-CoA sintetase, que ela está presente na minha membrana externa da mitocôndria, tá, pessoal? Essa reação consiste de utilizar um ácido graxo, adensar ele a uma coenzima A, utilizando a hidrólise do ATP como fonte de energia para que isso aconteça, formando então o acil-CoA graxo. Pessoal, essa substância aqui, ela pode ser utilizada de duas formas na minha célula. Isso só vai depender da minha demanda metabólica no momento. A primeira forma, é a forma como nós vamos falar ao decorrer da aula, é utilizar ele para a beta-oxidação. No entanto, nós também temos uma outra forma de utilizar essa molécula. Nós podemos utilizá-lo para sintetizar membrana plasmática, para manutenção da estrutura celular. Bom, agora vamos focar um pouquinho mais na beta-oxidação. Para começar a jogar esse palmitato lá para o interior da minha matriz mitocondrial, eu vou sofrer uma segunda reação. Nessa segunda reação, o meu acil-CoA graxo, ele vai ser transportado para o espaço intermembranas por meio de uma enzima chamada de carnitina palmitoiltransferase 1. O que essa enzima vai fazer? Ela vai promover a retirada do radical CoA e introduzir o radical carnitina na minha molécula de ácido graxo, promovendo assim que ela vá para o meu espaço intermembranas. Vou esquematizar nesse desenho aqui como esses dois processos acontecem, tá? O ácido graxo ele vai se ligar a essa enzima acil-CoA sintetase e vai se tornar um ácido graxo, um acil-CoA. Esse acil-CoA, por sua vez, ele vai se ligar à minha carnitina palmitoiltransferase 1,
onde ele vai sofrer um processo metabólico em que ele vai ser convertido em um ácido graxo ligado a uma molécula de carnitina. E esse ácido graxo e essa coenzima A vai ser liberada no meu citosol novamente. Tá, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho mais dos processos seguintes. Bom, pessoal, continuando o quadro anterior, nós temos a terceira reação, que não é bem uma terceira reação, mas eu diria o terceiro passo do processo de introdução desses ácidos graxos no interior da minha matriz mitocondrial. Bem, na minha membrana interna mitocondrial, nós temos um transportador específico, mais especificamente um cotransportador desse acilcarnitina, desse ácido graxo ligado à carnitina, que foi transportado pela minha CPT1, ou seja, carnitina palmitoiltransferase 1, para o interior do espaço intermembranas da mitocôndria. Esse cotransportador, pessoal, ele vai atuar de uma forma muito simples. Ele vai pegar esse meu ácido graxo ligado à carnitina, mobilizá-lo para o interior da minha matriz mitocondrial, em troca de uma carnitina que está no interior da minha matriz mitocondrial, para o interior do espaço intermembranas. Agora que meu acilcarnitina está no interior da minha matriz mitocondrial, eu preciso preparar ele para que se inicie o processo de beta-oxidação. Só que para se iniciar o processo de beta-oxidação, como a gente vai ver nos próximos quadros, esse meu acil ele precisa estar ligado a uma coenzima A, por causa da especificidade enzimática das enzimas da beta-oxidação. Dessa maneira, a gente precisa de mais uma reação para transformar essa acilcarnitina em uma acil-CoA. Bom, essa ação vai ser catalisada pela minha carnitina palmitoiltransferase 2, que está aderida ao meu cotransportador acilcarnitina-carnitina. Bom, essa reação vai ser catalisada por ela, formando um acil graxo CoA novamente e uma molécula de carnitina, que vai ser cotransportada para o espaço intermembranas. Você deve estar reparando que nós temos mais uma CoA aqui. Só que essa CoA, pessoal, é uma CoA diferente. Por quê? Porque ela está presente no interior da minha matriz mitocondrial. Essa CoA ela está destinada para o processo de produção de energia. Ela pode ser destinada para o meu radical acetil e gerar no meu ciclo de Krebs, ou, no caso em específico da beta-oxidação, pode reagir com o meu acil-CoA, permitindo que ele seja utilizado no processo de beta-oxidação. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais especificamente das reações que acontecem para a geração desse acetil-CoA pela beta-oxidação, onde ele vai ser utilizado no meu ciclo de Krebs e posteriormente produzindo ATP.